Vamos fazer o nosso primeiro exercício prático. Ora bem, o primeiro exercício que nós temos para fazer é um exercício extremamente simples. É um pilar com uma ação vertical de 30 kN, uma ação horizontal de 10 kN, uma secção de 30 por 30, uma altura de 3 metros, botão C3037, taça A500, rebap RSA, terreno com tensão de segurança de 0,300 MPa, o botão da sapata C2025, um botão diferente, uma sapata do tipo 1. Okay? Então vamos fazer este nosso pilar. Okay? Vamos aqui a fecheiro, novo, curso, exercício 01. Ora bem, para definir um pilar daqueles, uma função que dá muito jeito é a função de rede geométrica. Chego aqui e digo que quero um pilar com a altura que eu quiser, 3 metros. Okay? Nós encastrados e 3 metros de altura. Portanto, clico e cá está a representação desse mesmo pilar. Okay? Vou aumentar aqui o tamanho das letras, a numeração dos nós e das barras, vê-se assim melhor. E portanto, temos aqui o nosso pilar com 3 metros de altura, como estava referido aqui para este exercício. Vamos então agora introduzir a ação vertical de 30 kN e uma ação horizontal de 10 kN que está segundo x+. Então vamos a ações, definir uma ação sobre o nó superior do pilar, portanto uma ação pontual em nó, de valor 30 kN, atuando para baixo, portanto YG negativo, e carga permanente. E vamos introduzi-la no topo do pilar. E temos uma outra ação de 10 kN a atuar segundo x+, portanto lateralmente, e vamos introduzi-la também neste pilar. Okay, cá estão as duas cargas aqui representadas. Okay, voltamos ao nosso modelo. E temos agora a questão dos materiais e das opções de cálculo. Então vamos aqui indicar em cálculo materiais que para os pilares eu vou precisar de um C3037 e de um ASA500. Penso que era isso que estava definido aqui, exatamente. E para a sapata preciso de um C2025. Então em cálculo materiais vou aqui escolher a sapata e pedir um C2025 e um aço A400. Okay? Seguidamente, tínhamos também a possibilidade de definir a tensão resistente do terreno, que é de 0,300 MPa. Então, vamos aqui às opções de cálculo, neste caso as opções de cálculo de fundações, clicamos em gerais e vamos definir aqui o GER 300, que já cá está até de tensão admissível. Também diz lá que é para comprovar, para definir o tipo de sapata como tipo 1. E portanto é isso que eu vou aqui colocar nesta nossa caixa de aula. Também era indicado que o regulamento a utilizar seria o rebap e o RSA. Então eu vou a fecheiro preferências e vou confirmar se o regulamento que está escolhido é o RSA rebap. Cá está. E penso que não nos escapou nada a nível deste exercício, portanto, vamos fazer uma verificação de geometria. Há falta de atribuição da secção, evidentemente, mas quando formos fazer a verificação de geometria, o programa vai-me indicar exatamente que há problemas e que temos, portanto, uma barra sem pré-dimensionar. Voltamos ao nosso exercício e a secção é de 30 por 30, portanto, vamos a geometria. A geometria não, as secções, estamos a fazer dimensionamento, definir secção, cá está, e escrever aqui bet 30 x minúsculo 30 e atribuir a este elemento que aqui está. Okay. Então agora já poderia fazer a geometria verificar, pedir para verificar o cálculo, o modelo geométrico, a geometria está correta. E agora poderia chegar aqui ao cálculo e pedir o cálculo automático de toda a estrutura. Mas antes de o fazer, eu vou fazer a função de secções e reatribuir secções, uma vez que andei a mexer nos materiais. E vou agora então fazer um cálculo automático, ou seja,
em vez de ir fazer cálculo de esforços, cálculo de fundações, cálculo de armaduras de pilares, não, vou programar um cálculo sequencial de todos estes passos. Isso faz aqui em cálculo automático, em que eu programo que ele faça o cálculo de esforço e depois as armaduras, as lajes e a tabela global de fabricação. Já agora em ações opções, confirmar só que tenho as combinações automáticas. O vento não é necessário nem o sismo desativá-los e, portanto, antes de ir para cálculo, desativar essas opções. E, portanto, fazer o cálculo automático de todos os passos do meu modelo estrutural. Ora bem, cálculo de esforço terminado, isto é bastante rápido e, portanto, temos aqui já o nosso modelo terminado com a representação do pilar. Faltou-me introduzir a sapata, a geometria sapata introduzida isolada. Okay. Agora sim temos a sapata. Vou repetir o cálculo automático. Portanto, cálculo finalizado. E portanto aqui temos já a sapata. Se quiséssemos aqui no elemento sapata, podíamos pedir para desenhar a dimensão e ter ali as dimensões da sapata. Se quisesse no filtro de visualização, podia pedir as armaduras de montagem e visualizar as armaduras de montagem, quer do pilar, quer da própria sapata. Okay. E se quisesse também aqui em resultados armaduras, quadro de pilares, era já possível ter também a visualização do quadro de pilares com a armadura, com os estribos e com a disposição vertical dos varões. Portanto, o varão de esperas, vem da sapata e espera, pela armadura do pilar, depois é colocada a armadura do pilar, pela zona de transição, até cá acima. Voltamos aqui ao nosso modelo e se quiséssemos pedir também as armaduras do quadro de sapatas simples, iria-me aparecer aqui também a armadura do quadro de sapatas simples. Portanto, definimos a geometria com a malha, com a rede, introduzimos a sapata, a posteriori, devia ser introduzido antes. Carregámos a estrutura com ações de definir pontuais em nós. Realizámos o pré-dimensionamento da secção com uma secção de 30 por 30 do pilar. Realizámos o cálculo automático da estrutura e obtivemos os resultados. Neste caso, analisámos só os resultados a nível de armaduras, mas podia-se também ter aqui listagens de peritagem, e inclusive a peritagem a partir dos próprios desenhos de armaduras. Por exemplo, o quadro de pilares, se eu quiser vir aqui saber como é que este pilar foi armado, posso fazer uma peritagem, ver que ele está a trabalhar 85% da sua capacidade resistente. Como é que se determina estes 85%? Portanto, o programa tem aqui o bolo da flexão composta desviada, trata de traçar uma reta entre a combinação péssima e a origem do bolo e depois prolonga essa reta até o limite do bolo e vê qual é a relação que existe entre esses troços de reta. De qualquer modo, ele dá também a informação do axial de cálculo à compressão, o atuante, depois o resistente, depois o momento fletor em Z atuante e o resistente, e o momento fletor na outra direção atuante e também resistente. E faz verificações também regulamentares, quantias geométricas, esbeltezas, comprimentos de encurvaduras, excentricidades, primeira ordem, segunda ordem, frequência, etc. Transverso, portanto, há uma série de comprovações que o programa faz já relacionadas com as armaduras a nível de programa. E, portanto, este é o workflow para fazer qualquer estrutura. Definir a geometria, carregar a estrutura, fazer o pré-dimensionamento, cálculo automático e obter resultados. Aqui aplicado a este exemplo do pilar que se fez com relativa facilidade.